Neemias, capítulo 4, vamos continuar a exposição do livro de Neemias. Temos tido uma experiência maravilhosa ao longo deste livro. Já estudámos os primeiros 3 capítulos, agora iremos entrar no estudo do 4º capítulo do livro de Neemias. O título do sermão esta manhã é Fazendo a Obra de Deus debaixo de fogo. Infelizmente, esta expressão nós conseguimos hoje perceber melhor do que há 2 semanas atrás. Infelizmente e tragicamente, o povo ucraniano encontra-se há mais de uma semana e diariamente debaixo de fogo. Vivem uma invasão à sua nação, vivem dias debaixo de forte intimidação, de palavras e de armas, e vivem sofrendo ataques ferozes por parte de forças inimigas. Tudo isto simplesmente por quererem ter o direito a existir como nação. A escolha livre de viver como ucranianos. Querem ser uma nação independente, querem ser uma nação livre, querem ter a sua liberdade para tomar as escolhas que bem entenderem, como por exemplo pertencer à União Europeia, pertencer à NATO, mas para um homem perverso isso é impensável. Não lhes quer dar esse direito, o direito de existirem livremente como povo ucraniano, não sujeito à vontade, ao controlo e caprichos do regime atual russo. E como não pensar nesta hora, especificamente nos muitos dos nossos irmãos na Ucrânia? Como não pensar na Igreja de Cristo na Ucrânia nestas condições, enfrentando constantemente os ataques do inimigo? Mas apesar de tudo isto, nós também temos testemunhado, temos recebido de diversas organizações missionárias testemunhos, relatos impressionantes, encorajadores, inspiradores para todos nós. A sua igreja ali, mesmo diante e sob esta condição terrível, a sua igreja ali continua fielmente a servir ao Senhor. Continuam a realizar fielmente os seus cultos. Continuam fielmente a ter as suas portas abertas para usar as instalações das igrejas para acolher aqueles que mais precisam, para se esconderem das bombas, para servir os necessitados e para continuar a proclamar fielmente a mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles estão literalmente a fazer a obra de Deus debaixo de fogo intenso, mas continuam fielmente. Bem, eu transporto isto em comparação para a situação do povo judeu no tempo de Neemias. No tempo de Neemias, e nós já temos estudado, o povo judeu também vivia uma condição de miséria, de ameaça, vivia constantemente debaixo de fogo, rodeado por inimigos externos e internamente rodeados por escombros. A cidade de Jerusalém, 142 anos antes, tinha sido destruída pelos babilônicos. Os seus muros tinham sido completamente arrasados. Esses escombros eram a paisagem mais conhecida por eles durante 142 anos. Eles não foram provocados pelos russos, foram provocados pelos babilônicos. Não foram provocados por tanques, não havia naquele tempo tanques, mas foram provocados por arietes. Arietes era uma estrutura de madeira que os exércitos daquele tempo usavam, uma estrutura que tinha uma grande trave no meio, que com balanço essa trave tinha na ponta, normalmente em forma de metal, uma cabeça de um carneiro, e eles, essa alavanca, esta arma, quando era
lançada contra os muros, provocava uma grande destruição. Os babilônicos eram espertos em cercos, eram espertos em derrubar fortificações, e assim fizeram com Jerusalém no ano 586 a.C., 142 anos antes dos relatos que nós estamos a ler aqui no livro de Neemias. O povo judeu vivia nestas condições, viviam intimidados, não por bombas, já tinham sido arrasados pelos babilônicos, tinham regressado a Jerusalém, mas continuavam a viver intimidados pela ameaça dos ataques dos seus inimigos, pela ameaça de sabotagem até interna por parte dos seus inimigos. No meio deste contexto todo, nós vamos encontrar para nós lições preciosas que podemos retirar do exemplo de Neemias, do exemplo do povo de Deus, mesmo debaixo de fogo, de circunstâncias tão difíceis e de ameaças tão reais e poderosas, podemos retirar lições impressionantes e preciosas do povo de Deus, fazendo fielmente a vontade de Deus, a obra de Deus, para a glória de Deus. Vamos ler então Neemias capítulo 4. Tendo Sambalat ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permite-se-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faz que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade e não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até à metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas, ouvindo Sambalat e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começavam a fechar as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém nós orámos ao nosso Deus e com proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram subirão contra nós, então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais. Lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltámos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhavam na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá.
Os carregadores, que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra. E nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali a correia ter conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até ao sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo disse eu ao povo: cada um que eu sou moço, fica em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Até aqui a leitura da palavra de Deus. A primeira lição preciosa para nós, ao fazermos a vontade de Deus, individualmente, coletivamente, ao fazermos a obra de Deus nesta terra, nesta vida, a primeira lição preciosa é que nós devemos aguardar oposição. Versículo 1 a 3. Nós vemos aqui a oposição, os adversários, os inimigos. Apesar de estarem a realizar a obra de Deus debaixo do favor e da providência de Deus, apesar de marcadamente estarem a realizar uma obra em unidade e em excelente cooperação num propósito comum e maior, eles enfrentaram problemas. Eles enfrentaram dificuldades. Eles enfrentaram inimigos. Eles enfrentaram oposição. Os problemas surgem inevitavelmente quando estamos a fazer a vontade de Deus, a obra de Deus. Eles surgem de dentro e eles surgem de fora. Nós devemos aguardar por problemas, por dificuldades, por oposição quando estamos a fazer a obra de Deus. Problemas nas nossas vidas, problemas na igreja, não é ausência de Deus. O surgimento de problemas não quer dizer que Deus não está conosco. Toda a obra de Deus, toda a obra relevante irá enfrentar oposição, dificuldades, inimigos. Eu diria até que ao fazermos a obra de Deus, devemos preocupar-nos mais com os tempos de bonança do que com os tempos de tempestade. A bonança pode ser sinal que nós não estamos a fazer nada relevante, nada que incomode, nada que preocupe o inferno. A tempestade, via de regra, é sinal que nós estamos a fazer algo relevante para Deus, a incomodar e a abalar o inferno. E por isso mesmo se levanta contra nós e manifesta-se, seja de um modo micro dentro dos nossos lares, ou seja de um modo macro dentro da nossa coletividade, dentro do povo de Deus. Oposições, adversários e dificuldades são o que naturalmente nós devemos esperar deste lado da eternidade, nesta vida. E devemos esperar porque a Bíblia nos prepara para isso mesmo. Por exemplo, nós sabemos que este mundo está sob o poder do maligno. 1 João 5,19, acompanhem-me ali, perto do Apocalipse, já quase ao final da Bíblia. 1 João 5,19. Claro que vamos ter problemas, dificuldades, inimigos, oposição aqui, nesta vida. Quando estamos a fazer a vontade de Deus, a obra de Deus, devemos esperar isso. Porque primeiro, nós vemos aqui em 1 João, o mundo está sob o poder do maligno.
E o maligno se opõe a tudo o que é de Deus, a tudo o que vem de Deus e a tudo aquilo que é para Deus. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Por outras palavras, está sob o poder, a influência no maligno. Por isso nós devemos esperar problemas, dificuldades, inimigos nesta vida, quando fazemos a vontade de Deus, a obra de Deus. Também o nosso Senhor Jesus Cristo em João 15, vamos ali ao Evangelho de João 15, versículo 18 e 19, diz que o mundo nos odeia. O mundo são aqueles que não pertencem a Deus, não estão unidos a Deus, não se submetem a Deus, não estão unidos a Jesus Cristo. Este é o mundo aqui que Jesus Cristo fala. E reparem o que é que diz sobre o mundo. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Nós devemos esperar como igreja, nós devemos esperar como cristãos, nós devemos esperar ódio por parte do mundo, oposição, adversários, inimigos, problemas, dificuldades. Também nós sabemos que Pedro, o apóstolo Pedro, não vamos lá, mas em 1 Pedro 5:8, apresenta-nos ao diabo como o nosso adversário. Nós estamos numa guerra espiritual e é bom que sejamos conscientes disso. Em todo o tempo estamos num campo de batalha, numa guerra espiritual contra o inimigo das nossas almas, contra o inimigo de Jesus Cristo, contra o adversário de Deus. E por sinal é também nosso adversário, o diabo. Também em Mateus 5:11, nós devemos esperar oposição, nós devemos esperar adversários, nós devemos esperar problemas, dificuldades, sofrimento. Porque o nosso Senhor advertiu também que isso iria ser assim. Reparem nas palavras, as famosas palavras do Sermão do Monte, conhecido como o Sermão do Monte do nosso Senhor Jesus Cristo, em Mateus 5:11. Bem-aventurados sois quando por minha causa, por fazerem a minha vontade, por fazerem a minha obra. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Injúrias, mentiras, perseguição, oposição. Tudo isto faz parte desta realidade presente. E o nosso Senhor nos advertiu que seria assim. Uma das estratégias usadas pelo inimigo, uma estratégia usada pelos agentes também do inimigo, os opositores, os inimigos de Deus e do seu povo, uma que vemos em Neemias 4, logo nos primeiros versículos, foi a ridicularização. O que é ridicularização? É zombaria. Palavras que têm como alvo menosprezar o outro, diminuir o outro. Reparem as palavras que eles usaram para com os judeus. O que é que aqueles frágeis judeus estão fazendo? O que é que estes fracos judeus estão a fazer? Quem são eles? Quem se julga que são? Fracos. Não valem nada. Humilhação. Depois, reparem aqui também o desdém, desdenhando os judeus e a obra deles. Por exemplo, será que vão conseguir? Ou então até, reparem, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedra desabe. Não, o muro não vai por causa de um gato ou de uma raposa desabar por causa disso. Mas aqui ridicularizando a obra que eles estavam a realizar, desdenhando das suas capacidades, semeando dúvidas, humilhando. Tudo isto faz parte da estratégia dos nossos adversários, dos nossos inimigos.
continua a ser a mesma estratégia que nós hoje experimentamos como cristãos neste mundo, como igreja de Cristo neste mundo, para desencorajar-nos, para descredibilizar-nos, para diminuir as nossas forças. Nós vemos que a estratégia e aquilo que mais sofremos hoje em dia por parte do mundo é ridicularização. Não é tanto atirar-nos pedras, mas a ridicularização, o menosprezo, a diminuição. Seguramente nós já ouvimos coisas como que os cristãos sofrem ou sofreram uma lavagem cerebral. Aqui em Portugal também olham para nós e dizem, como cristãos, evangélicos, protestantes, seguidores do verdadeiro evangelho, olham para nós e dizem, são tão poucos. São tão poucos. Ou também, já ouvimos seguramente essa expressão, que nós, considerando-nos como mentes pequenas, limitadas, ultrapassadas, palavras de ridicularização para os cristãos, para a nossa fé, para a nossa mensagem. No fundo, não estão atacando a nós, estão atacando o próprio Deus. No fundo, não estão atacando a nossa mensagem, nós não temos nenhuma mensagem, nós apenas compartilhamos a mensagem de Jesus Cristo que Ele nos deixou. Até se tu és um ministro do Evangelho, tu recebes um plus na ridicularização. Coitado, não dava para mais nada. Ou expressões como para desdenhar, descredibilizar, como viva à custa dos outros. Tudo isto é os ataques de ridicularização, zombaria que nós sofremos do mundo. Amados, devemos ser sinceros que não tudo aquilo que eles dizem é mentira. Por exemplo, quando vemos que se referiam aos judeus como frágeis judeus, na verdade, se nós formos sinceros e olharmos para nós mesmos, nós também somos fracos e necessitados. Nós somos conscientes da nossa fraqueza, da nossa pequenez, da nossa necessidade. Mas nós não devemos olhar só para nós. Nós devemos olhar, sobretudo e principalmente, para quem nós somos em Jesus Cristo. E em Jesus Cristo, a palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores. Em Jesus Cristo, a palavra de Deus diz que tudo podemos naquele que nos fortalece. Essa é a nossa identidade em Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança. Esta é a nossa confiança. Esta é a nossa fortaleza. O ser ridicularizado também devemos abraçar como algo que não é mau de todo. Eu até diria que nós devemos desejar sermos ridicularizados. É bom sinal que assim seja. Quanto mais somos desprezados, quanto mais somos menosprezados, quanto mais somos ridicularizados, mais provável é que haja mais de Cristo em nós. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 4:10, não tem que abrir, ele dizia, nós somos loucos, considerados como loucos pelo mundo, mas nós somos loucos por amor de Cristo. Por isso até nós devemos cada vez mais ser ridicularizados, porque isso é um sinal possível que há mais de Cristo em nós. Há mais de Cristo em nós. Também, como alguém disse, não sei se era cristão ou não, mas eu concordo com esta frase. É bom que assim seja, que nos ridicularizem, que nos considerem bichos raros, estranhos, loucos, pois como alguém disse, pessoas normais não mudam o mundo. Pessoas normais não mudam o mundo. E na verdade nós não somos um povo normal. Nós não somos homens normais. Nós não somos mulheres normais. Nós somos os eleitos. A Igreja Santa e Gloriosa de Jesus Cristo. E temos uma mensagem que tem o poder de transformar o mundo. E transforma almas. Da morte para a vida. Das trevas para a luz.
Então, a primeira lição que nós aprendemos é que devemos aguardar por oposição. Nós devemos aguardar se estamos a ser fiéis, fazendo a vontade de Deus, a obra de Deus. Devemos aguardar por dificuldades, problemas, inimigos neste mundo. E como é que devemos responder? Reparem como respondeu Neemias. Um exemplo para nós. Quando estamos debaixo de fogo, qual deve ser a nossa resposta? Versículo 4. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. E continua depois a sua oração. Reparem que Neemias não falou primeiramente com os seus inimigos, Neemias falou primeiramente com Deus. A primeira coisa que nós devemos fazer é orar. Aqui até vemos uma oração imprecatória. O que é isto? Uma oração imprecatória. Ela encontra-se ao longo das Escrituras, as orações imprecatórias. Elas, de certa forma, é um clamor do povo de Deus para que o Senhor antecipe o seu juízo sobre os homens perversos. É um clamor do povo de Deus, consciente que sabe que haverá um dia em que Deus julgará todos os ímpios, todos os seus inimigos. A injustiça, Deus julgará todas as coisas. E uma oração imprecatória é o homem, a mulher de Deus, o povo de Deus, clamando ao seu Deus para que julgue retamente e justamente aquilo que está a sofrer. É antecipando o juízo de Deus sobre os homens. Por isso é que ele apresenta a sua causa diante de Deus nesta oração imprecatória, dizendo: estamos sendo ridicularizados, menosprezados. Também ele clama: caia o seu opróbrio sobre a cabeça dele. Aquilo que estão a desejar-me ou a desejar-nos, caia sobre eles o mal. Também esta oração faz com que sejam despojo numa terra de cativeiro. Eles se alegraram quando os israelitas foram massacrados, destruídos os judeus e foram levados para o cativeiro da Babilónia. Agora também Neemias clama pela justiça de Deus, para que eles também possam sofrer este mesmo mal, porque se têm alegrado com o mal do povo de Deus. Também Neemias clama aqui: não lhes encubras a iniquidade, nem se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira. Porque atentaram contra o povo de Deus, porque se alegraram com o mal que o povo de Deus estava a sofrer. E aqui o que está a pedir Neemias é que Deus possa julgar cada uma destas ações perversas, injustas, maldosas que estavam a sofrer por parte dos seus inimigos. Mas reparem, Neemias não tentava vingança por si mesmo. Ele entregou a vingança e a justiça a Deus. E nós devemos fazer o mesmo. Nós devemos entregar a justiça, a vingança ao Senhor, conscientes e confiantes que um dia Deus, o juiz do universo, o juiz do visível e do invisível, Ele fará justiça de forma perfeita. Talvez, e na verdade, nunca haverá justiça perfeita aqui nesta terra, mas um dia haverá a justiça perfeita. Deus fará a justiça de forma completa, de forma perfeita. No entanto, apenas as nossas orações não devem ser imprecatórias, mas as nossas orações também devem ser como a oração de Jesus Cristo quando estava na cruz. Por um lado, é óbvio que a indignação nossa, a ira contra o pecado e o mal que fazem contra nós ou contra outros, essa indignação é justa e devemos clamar por justiça. Não é isso que as nossas almas têm nos últimos dias clamado? Por justiça, que Deus faça justiça contra esse homem tirano e perverso e mau que está a matar pessoas inocentes na Ucrânia? Não clama a nossa alma, não se indigna justamente, mas também devemos ter a oração de Jesus Cristo. E a oração que Estevão também fez quando estava a ser apedrejado.
clamar para que Deus tenha misericórdia deles. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O pecado cega, o pecado engana. Eles não sabem o que fazem. Devemos também orar pela misericórdia de Deus, conscientes que nós também éramos seus inimigos, éramos inimigos do povo de Deus e fomos alcançados pela sua graça e misericórdia. Por isso nós também clamamos por graça e misericórdia sobre os homens perversos, sobre os nossos inimigos. É isso que nós aprendemos da parte de Deus, a entregar a justiça a Deus. E aquilo que é esperado de nós não é retaliação, vingança. A primeira coisa que é esperada de nós é que dobremos os nossos joelhos em oração. Falemos com Deus. Deve ser o primeiro e o principal. Entreguemos as nossas causas a Ele. Confiemos e esperemos nele. Versículo 6. Não apenas se ficou pela oração. Outra coisa que aprendemos aqui é que não podemos apenas ficar-nos com a oração. É preciso a ação. Versículo 6. Pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Edificámos o muro. E todo o muro se fechou até à metade da sua altura. O livro de Neemias é um livro impressionante de oração, que nos convoca à oração. E devemos orar mais. Individualmente, intimamente, publicamente, como igreja, devemos de orar mais. Este é o convite do livro de Neemias para nós. Mas não apenas o livro de Neemias é um livro de oração, é um livro de ação. Por exemplo, se nós oramos pela provisão de um trabalho, também devemos procurar incansavelmente o mesmo. Devemos enviar currículos, devemos bater porta a porta. Oração e ação. A oração e a ação devem andar juntas. E nós temos a tendência a pender, a inclinar-nos para um só lado. Mas, na verdade, oração e ação devem andar juntas enquanto fazemos a vontade de Deus, enquanto vivemos, enquanto realizamos a obra de Deus. Impressionante aqui o exemplo do povo, estava totalmente dedicado ao trabalho. A oposição não colocou um travão à obra. A oposição não abateu o ânimo do povo, mas sim, a oposição ainda produziu um maior esforço, uma maior unidade, um maior entusiasmo e dedicação fantástica na realização da obra de Deus. Porque o seu olhar não estava nos inimigos, não estava nas circunstâncias, o seu olhar estava em Deus e aquilo que Deus os tinha separado para fazer. A reconstrução do muro de Jerusalém. Versículos 7 e 8. Nós vemos novamente aqui os inimigos, mas agora em maior número, juntam-se mais. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas. Agora há mais inimigos. E o ataque agora não é apenas ridicularização. Agora o ataque ainda é mais feroz. Nós vamos, e já lemos isto. Quanto mais a nossa vida está no centro da vontade de Deus, quanto mais aquilo que realizamos para Ele é notório, é relevante, é diferencial, maior oposição iremos enfrentar. É isso que nos ensina o capítulo 4 de Neemias. Maior oposição nós iremos enfrentar. E reparem, aqui acontece algo incrível. Para derrubar o povo de Deus se juntaram vários povos que eram inimigos entre eles. O impensável até pode acontecer. Os inimigos, que são inimigos entre eles, se unirem todos em conjunto a uma só voz com o mesmo propósito para destruir o povo de Deus. Se uniram aqui, nós vemos, para maquinar o mal, para atentar, para infligir danos ao povo de Deus, com um propósito: impedir que a obra de Deus fosse realizada. Isto não nos deve surpreender.
também aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que os saduceus, os fariseus, os herodianos, os romanos, todos se uniram para destruir a Jesus Cristo e todos eles eram inimigos entre eles. Mas eles eram influenciados por um mesmo espírito, o espírito que jaz neste mundo, o espírito que se opõe a Deus e à obra de Deus e ao povo de Deus e ao homem e à mulher de Deus. É o espírito do maligno, que une todos contra Deus, contra o povo de Deus, contra a vontade de Deus. Como é que nós podemos justificar tanto ódio sem justificação contra os judeus? Apenas porque estavam a reconstruir os muros da sua cidade. Como é que nós justificamos tanto ódio contra os judeus apenas porque eles estavam a querer reconstruir os muros da sua própria cidade? Nós temos que ser conscientes que nesta vida há sempre algo mais do que aquilo que nós vemos. A nossa luta, ela não é contra a carne. Efésios 6:12. Vamos lá, Efésios. É o capítulo da armadura de Deus. Daquilo que devemos fazer uso para enfrentar as batalhas espirituais desta vida. Nós devemos ser conscientes que aquilo que nos acontece nesta vida há sempre algo mais do que aquilo que vemos ou entendemos. A nossa luta não é contra a carne, por exemplo. Efésios 6:12 diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, não é contra os homens em si. Mas repara o que diz o apóstolo Paulo. E sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas religiões celestes. A nossa luta é uma luta espiritual, é uma luta contra o próprio inferno. É uma luta contra o próprio inferno. E nós não devemos ignorar as suas maquinações. São muitas. A sua astúcia, o seu desejo de destruir-nos. De destruir-nos como cristão, de destruir o nosso lar, de destruir os nossos filhos, de destruir a Igreja de Cristo. Não ignoremos as suas maquinações. Devemos estar alerta, devemos vigiar, devemos estar preparados para resistir ao mal que atenta contra nós, de muitas formas, nas sombras e na luz, na cara e nas costas. Não ignoremos as suas maquinações. Qual deve ser a nossa resposta quando estamos a fazer a vontade de Deus? Versículo 9. Porém, nós oramos ao nosso Deus. Mais inimigos, mais ameaças, mais adversários, mais oração. Porém, nós oramos ao nosso Deus. E com proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Nós vemos aqui uma resposta à altura. Neemias novamente não falou com os seus inimigos. Ele falou primeiro com Deus. Esta é uma grande e preciosa lição para nós. Vira-te primeiramente para o céu, para a resolução dos teus problemas na terra. Vira-te primeiramente para o céu. Vira-te primeiramente para Deus. É de lá que virá a tua justiça. É de lá que virá o teu socorro. É de lá que virá a tua proteção. É de lá que virá a vitória do povo de Deus. Do céu. Viremos-nos primeiramente para o céu. Muitas vezes nós temos a tendência automática de correr para nos defendermos, para vingarmos, para retaliarmos. Mas o que devemos fazer primeiramente e principalmente é orar. É orar. É esta a lição de Neemias para nós. A oração necessita definitivamente de ocupar o primeiro lugar das nossas vidas. Num mundo tão perigoso,
com inimigos ameaçadores, o próprio inferno, também conscientes da nossa própria fragilidade e conscientes de que sem Deus não podemos fazer nada, deveríamos de correr muito mais para a oração do que habitualmente nós fazemos. E eu falo por mim, o principal e a prioridade das nossas vidas deve ser mais oração. Mais oração. Neemias era um homem de oração. E esse foi o sucesso, a chave, o segredo de sucesso de Neemias. A oração. A oração. Foi isso que permitiu ele realizar, juntamente com o povo, uma grande obra. Alcançando o que anteriores gerações não conseguiram alcançar durante 142 anos. 142 anos. Houve gerações que viveram, morreram, nasceram com escombros. E Neemias conseguiu reedificar a cidade de Jerusalém. O segredo de Neemias foi a oração. A oração. Nunca teremos mais êxito do que quando nos ajoelhamos ou ajoelhamos para orar. Swindoll. Uma frase de Swindoll. Nunca teremos mais êxito do que quando nos ajoelhamos para orar. Mas reparem, não houve só oração, houve também ação. Como proteção, pusemos guardas contra eles. Façamos sempre o que está ao nosso alcance, amados irmãos. Deixemos o que está fora do nosso alcance nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus. Depois nós vemos a continuação, a perseverança, a fé, a coragem no realizar a vontade de Deus, a obra de Deus. No versículo 10, nós passamos de ver adversários e ameaças externas para problemas, dificuldades internas. Reparem, judeus começaram a dizer: já desfaleceram as forças dos carregadores, os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Já estavam desanimados com a oposição, com as ameaças, e por isso começaram a desfalecer as suas forças e a duvidar do sucesso, a duvidar que iriam conseguir realizar essa tão grande obra. Isso acontece quando nós, nas nossas vidas também, quando nós retiramos os nossos olhos de Deus e colocamos os nossos olhos nos homens ou nas circunstâncias. E era isso que estava a acontecer com alguns. Devemos ter muito cuidado para que não caiamos também neste desânimo e digamos: não podemos edificar o muro. Sim, é normal nós sermos tentados à frustração, ao cansaço, às dificuldades várias. Tudo isto teremos que enfrentar nesta vida. Teremos que enfrentar quando fazemos a vontade de Deus, a obra de Deus. Mas nós devemos continuar, prosseguir, perseverar. Os inimigos tentaram também sabotar o trabalho eterno. No versículo 11, 12 e 13, eles aumentaram o seu tom de ameaça. Eles elaboraram planos para atacar e destruir os judeus de uma maneira astuta e incansável. Eles tentavam com um único propósito. Reparem qual era o propósito, versículo 11. Assim faremos cessar a obra. Amados, o propósito do inimigo não somos nós. Nós não somos importantes. Esta obra, a igreja, ela não é nossa. Ela não é tua. A igreja, ela é de Deus. Ela é de Jesus Cristo. E o propósito do inimigo é fazer cessar a obra de Deus. Destruir a obra de Deus. Nas nossas vidas, neste lugar, nesta igreja. Este é o seu propósito. Ele veio para roubar, matar e destruir. Neemias responde depois às ameaças, àquilo que tinha chegado aos seus ouvidos de um possível e grande ataque a larga escala por parte dos seus inimigos. Neemias
toma providências sabiamente e anima o povo. Reparem como Neemias é um contraste com aqueles do versículo 10. Os do versículo 10 já estavam a dizer: não vamos conseguir fazer a obra. Neemias tem uma resposta diferente e convoca e anima o povo a realizar, a prosseguir a obra de Deus. Um bom líder sabe como motivar. Vemos aqui que ele organizou por famílias o povo, porque em caso de ataque dos inimigos haveria muito maior motivação para defender a sua mulher e os seus filhos. Por isso é que organizou por famílias. Também inspirou e animou o povo, até ao estilo do presidente Zelensky, pela coragem. Reparem o discurso dele para o povo: não tenham medo. Não tenham medo. A coragem de um líder em tempos difíceis é contagiante, como nós estamos a ver na Ucrânia. Voluntários a agarrar as suas armas. Porque o exemplo inspirador do seu líder convoca para isso. O mesmo fez Neemias: não tenham medo. Depois, Neemias os faz lembrar de quem é Deus. Versículo 14. Lembrai-vos do Senhor grande e temível. Amados irmãos, devemos olhar mais para Deus e menos para os homens. Não devemos temer os homens. Eles não são grandes, eles são pequenos. Eles não são temíveis. Só há um que é grande e temível, e esse é o nosso Deus, não é nenhum homem. Quem é o homem? E o que é que ele nos poderá fazer? Devemos fazer memória de quem é Deus, constantemente. Devemos fazer memória das suas promessas para nós, dos seus livramentos já no passado. A fé é a chave. A fé, o olhar para Deus, o confiar em Deus é a chave para permanecermos firmes e prosseguirmos fielmente fazendo a obra de Deus que Deus nos chamou a fazer, independentemente dos inimigos e das circunstâncias. No Salmo 115, 6, o salmista diz: o Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. Lembrarmos do Senhor, olharmos para o Senhor da Igreja, Jesus Cristo. É por causa disso que temos um recordatório regular para nós fazermos memória, a ceia do Senhor, de quem é Jesus Cristo, do que Ele fez e das suas promessas para nós. É para animar-nos a continuar a viver fielmente para Deus, a continuar a realizarmos a obra que Ele nos separou e nos dá o privilégio de nós fazermos juntos. Por isso temos a ceia do Senhor. Porque as coisas aqui ficarão inevitavelmente difíceis. E quando as coisas estiverem ainda mais difíceis, nós devemos de ainda olhar mais para o nosso Jesus, para o nosso grande Salvador, para o seu amor para conosco, para a sua obra em nosso favor, para o seu poder e para as suas promessas. Versículo 15 a 23, nós vemos que continuaram prosseguindo, fazendo a obra com uma diligência impressionante e permanente. Reparem que em todo o tempo eles reconheciam que a chave do seu sucesso não eram eles, era Deus com eles. Reparem no versículo 15, fala que Deus tinha frustrado o desígnio deles, o desígnio dos seus inimigos. Eles eram conscientes que Deus estava por eles, que Ele era Emmanuel, Deus conosco. Tudo isto até descobrirem o plano dos seus inimigos, retiraram o efeito de surpresa dos seus inimigos, por isso é que os seus inimigos desistiram de os atacar. Tudo isto foi a providência divina em favor do seu povo. Não foi fruto do acaso. Na nossa vida não há coincidências, há providências. Providências do céu para nós, em tudo. Deus está em todas as coisas. Versículo 16 e 17. Com uma das mãos fazia a obra, com a outra segurava a arma, o povo. Eles faziam o melhor que podiam e sabiam, preparando-se também para o pior. Assim nós devemos
ter esta mesma atitude, fazer o melhor que podemos e sabemos para o Senhor, na sua obra, na sua vontade, mas também sempre preparados para o pior, pois sabemos que o pior para nós está somente aqui e agora. Também reparam que eles continuaram em vigilância e diligência permanente. É certo que o seu trabalho diminuiu o ritmo. Ainda assim, reedificaram em 52 dias. Mas nós lemos aqui que metade do povo tinha que estar a empunhar as armas, a outra metade a trabalhar. Diminuiu para metade a mão de obra. Foram mais lentos. Mas é melhor, nesta vida, nós sermos uma tartaruga do que a lebre. E vocês sabem bem essa história. Versículo 20, já terminando. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali a correia ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Amados, nós não devemos olhar para as nossas vidas. Nós não devemos ver as coisas na obra de Deus desde o ponto de vista humano. O muro, os planos, os procedimentos, os judeus não eram dos judeus, mas sim eram o projeto de Deus, a vontade de Deus. Quando estamos a fazer a vontade de Deus, nós devemos descansar e confiar que seremos bem-sucedidos. Pois é a obra de Deus. Não é a tua obra. Não é a minha obra. Não é a nossa obra. É a obra de Deus. O nosso Deus pelejará por nós e dará-nos a vitória ao final. A igreja, o povo de Deus, nós triunfaremos ao final de todas as coisas. Nós vimos aqui várias coisas para nós, através dessas lições preciosas do capítulo 4. Podemos retirar aplicações bem práticas para nós. Deus está a fazer algo impossível aqui, num grupo insignificante de pessoas. Mas é certo que Ele está a fazer grandes coisas. Ele está a fazer algo impossível aqui. Nós somos o povo de Deus e esta é a sua obra, por isso tudo podemos nele. Isso nos deve animar para continuarmos. Também nós devemos ser conscientes que sempre haverá inimigos, sempre haverá oposição, mas a obra deve continuar. Também debaixo de fogo, debaixo das ameaças, de ataques de inimigos, é essencial orar e deve ser o primeiro que nós devemos fazer. Nas nossas vidas, como igreja, orar. Também nós vimos que a oração é o principal, mas ela não é tudo. Ela não é tudo. É necessário também ação, vigilância, diligência, para continuarmos a viver fielmente para Deus, fazendo a sua vontade e a sua obra neste lugar para a sua glória, até que Ele venha. Que assim seja. Amém.